Bom dia, pessoal. Vamos falar sobre a reengenharia aplicando padrões na prática. A nossa equipe é composta por mim, Cícero, pelo Emanuel, pelo Kevin Marques, Wanderilson e Luiz Fernando. Bem, é o nosso sumário, certo? Eu vou falar sobre a introdução. Dentro da introdução tem o sistema legado e a engenharia reversa. Logo em seguida vamos falar um pouco sobre métodos de recuperação de sistemas legados, a reengenharia, os padrões, para a realização da reengenharia e, por fim, a conclusão. Bem, eu vou falar aqui sobre a introdução. Sistema legado. Isso são sistema legado. Eles são sistemas antigos que permanecem em operação em uma organização, certo? São baseados em mainframes. E uma característica deles é que a maioria deles tem mais de 20 anos. E as linguagens onde eles são escritos é a linguagem COBOL e Assembly. COBOL é uma linguagem que é muito usada nos sistemas bancários, sistema de varejo. Pode passar. Essa característica do sistema legado, temos aí o alto custo da sua manutenção. Outra característica é o software complexo. Outra é sem conhecimento técnico, documentação deficiente e, por fim, o hardware obsoleto. Pode passar. Bem, eu vou falar agora sobre a engenharia reversa. A engenharia reversa ela é um processo de desenvolvimento de um conjunto de especificações para um sistema de hardware complexo através do exame ordenado dos componentes do sistema. Pode passar. Então, quanto à sua abstração, a engenharia reversa ela divide-se em dois conceitos. É o nível de abstração e o grau de abstração. Esse nível de abstração ele acontece entre as fases do ciclo de vida do software, ou seja, quanto mais próximo se estiver da implementação, menor é o nível de abstração. Quanto mais próximo da fase de especificação de requisitos, maior o nível de abstração, entendeu? Certo? E esse grau de abstração já ele acontece dentro de uma mesma etapa do ciclo de vida do software. Se as informações forem um pouco detalhadas, o grau de abstração é alto. Já se essas informações elas forem bastante detalhadas, esse grau de abstração será baixo. Vou passar. Continuando a apresentação, a engenharia reversa ela se divide em duas categorias, certo? Temos a redocumentação e a recuperação de projeto. O que seria essa redocumentação? Ela é utilizada na criação de representações a partir de informações obtidas apenas da análise do código-fonte e com o objetivo de recuperar a documentação do software. Essa é a ideia principal da redocumentação. Já essa recuperação de projeto, ela utiliza, além do exame de código, o conhecimento do domínio das informações que são relativas ao software e as deduções. Tem como objetivo de obter informações com um nível mais alto de abstração. Vai passar. Continuando a apresentação, eu vou falar um pouco sobre a reengenharia. Pode passar. Primeiramente, vou falar um pouco sobre a utilização da reengenharia. Esse processo ele é indicado para softwares que ainda têm uma alta utilidade, mas é difícil a manutenção.
sendo feito utilizando métodos que trazem maior qualidade do software. Normalmente esses métodos vão ser orientados a objetos. Essa figura mostra a reengenharia. Ela possui, primeiramente, começa da análise do inventário, depois passa para a reestruturação dos documentos, toda a parte documental do software, e depois passa para a engenharia reversa, depois passa para a reestruturação do código, toda a parte da implementação, reestruturação dos dados, engenharia avante, o processo normal, o ciclo de vida do software, e depois com isso termina. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre os cenários da reengenharia. De acordo com Jacobson, 1991, a reengenharia pode ser categorizada segundo os cenários onde ocorrem as transformações de softwares procedimentais para softwares orientados a objetos. Pode passar. O primeiro cenário é o seguinte: a reengenharia completa da técnica de implementação sem alteração da funcionalidade. Esse cenário vai ter 3 etapas. Se você for analisar a figura, essas etapas vão se basear nessa análise e definição de requisitos. Essa é a primeira etapa do ciclo de vida de um software. E quais são essas etapas? A primeira etapa é a preparação do modelo de análise com base no software a ser reconstruído. A segunda etapa é o mapeamento de cada objeto de análise para a implementação do software antigo. E o terceiro é o reprojeto do software, utilizando-se metodologias orientadas a objetos. Ou seja, normalmente utiliza esse cenário para quando eu quero... Normalmente é para sistemas legados, sistemas obsoletos, que, por exemplo, o sistema de um banco, que ele tem, eu não vou mudar nada na funcionalidade, mas eu quero mudar a parte da implementação. Eu quero mudar a linguagem, por exemplo. Normalmente, sistemas de banco utilizam COBOL. Então, eu vou mudar para uma linguagem mais acessível, que seja mais fácil a manutenção, por exemplo, Java. Pode passar. O segundo cenário é o seguinte: a reengenharia parcial sem alteração da funcionalidade, onde o cenário é parcialmente alterado. Nesse cenário eu vou ter 7 etapas. E é nesse cenário que eu vou começar a implementar, vou começar a implementar a orientação a objeto no meu software. E quais são essas 7 etapas? Identificação das partes do software que serão reimplementadas usando-se a orientação a objetos. Segunda, preparação de um modelo de análise das partes selecionadas anteriormente. Terceira, mapeamento de cada objeto que foi modelado a partir da antiga implementação do software. Quarta, execução dos passos anteriores até a interface entre as partes mantidas e remodeladas do software de se tornarem aceitáveis. Quinto, execução em paralelo. Essa execução em paralelo seria o quê? Eu vou executar o projeto do novo software, a sua interface, e eu vou comparar com o antigo software. Comparar a questão de desempenho, qualidade, se estão de acordo, sabe? Questão de linguagem mesmo. O sexto ponto, modificações do software antigo e adição da interface com o novo software. E o último ponto é a integração e teste das partes mantidas e reimplementar do software. Claro, eu vou ter que testar se aquilo está funcionando. Pode passar. O terceiro e último cenário se trata da reengenharia com alteração da funcionalidade. Ou seja, aqui vai ser o processo normal da engenharia de construção. Se você for analisar essa figura, ele possui 2 etapas. Se você for analisar essa figura, você tem como o cliente quer, o requisito que ele quer, como ele explicou. Mas no final, o que ele realmente queria era, se você for analisar a figura, era um balanceio com um pneu, representando o requisito, como ele queria. Mas só que tu viu que o programador entendeu de um jeito, o analista entendeu de um jeito. Então, esse software provavelmente vai precisar ser reconstruído.
vai ter que ter uma reengenharia. Então, vou ter que mudar algumas funcionalidades nele. E quais são essas etapas dessa reengenharia? São a alteração do modelo da análise, de acordo com os requisitos incorporados ao software, ou seja, eu vou alterar toda a análise, toda a questão de requisitos, toda a questão de especificação. Eu vou fazer todo um reprojeto do software, que é a segunda etapa. Pode passar. Bem, vou falar agora sobre os métodos de recuperação de projetos de software legados. Existem muitos métodos de recuperação, principalmente alguns bem antigos, e dentre eles está o Fusion. Então o Fusion ele foi lá criado na década de 90 e tem várias melhorias. Uma dessas melhorias é o Fusion RE. O Fusion RE ele veio principalmente para tentar transformar um software legado, que basicamente são escritos em linguagens procedimentais, para orientados a objetos. E você vai ter ali um software legado que muitas das vezes não tem nenhuma documentação e você precisa entender o sistema, seja para adicionar a funcionalidade, seja para consertar defeitos, e você não sabe por onde começar. Então o Fusion é um método para você recuperar esse sistema e ele utiliza 6 passos, 4 passos da engenharia reversa e 2 passos da segmentação. Vou explicar mais na frente. Esses são todos os passos do Fusion, e você vai desde revitalização da arquitetura do software legado, logo em seguida você vai fazer uma recuperação do modelo de análise do sistema atual, conhecido como MASA, criação do modelo de análise do sistema, é o 3, conhecido como MAS, e o mapeamento do MAS para o MASA, na 4ª etapa. Então essas 4 etapas aqui são relacionadas à engenharia reversa, e as 2 seguintes, elaboração do projeto, segmentação do sistema, é relacionada à segmentação. Vou explicar um pouquinho mais na frente o que seria isso. Então, o primeiro passo aqui na revitalização da arquitetura do software legado, você vai, basicamente a gente pode resumir esse passo aqui em investigação. Você vai investigar tudo do software, principalmente ir atrás de documentação, seja manual, seja ali algum plano de requisitos, seja algum documento de requisitos. Mesmo que não tenha, você vai atrás de todos os artefatos que você baseados em documentação do software, para tentar entender um pouco do sistema. E se não der, se não tiver documentação, você pode fazer entrevista com todos os usuários, possíveis programadores, sei lá, quem desenvolveu aquele software, tudo isso para você ter uma análise e poder identificar tanto o domínio da aplicação, o que é que ela se trata, sobre como está a estrutura do projeto, como está a arquitetura do projeto, quais são os componentes que eles utilizam, quais são os componentes externos, internos, entender também sobre o domínio, né? Saber quais são os requisitos, regras de negócio. Então, basicamente, essa primeira etapa se resume a isso, investigar. Na segunda etapa, você vai fazer uma análise mais, digamos, a nível de implementação, a nível de interface. Então, para você ter uma visão funcional e estrutural do sistema. Então você vai pesquisar todas as interfaces do sistema, você vai pesquisar, ver quais são as opções que se dá ao usuário, vai também procurar em todos os arquivos de código do sistema, e você vai basicamente, como a maioria desses sistemas legados são sistemas realizados, implementados em linguagem procedimental, você vai ter um grande número de funções espalhadas por todo o sistema. E às vezes funções essas que, como não é orientado a objetos, você pode estar dividido ali em vários arquivos, o que é um grande problema, né? Então a segunda etapa seria isso, recuperar o modelo de análise, que não existia antes. Então você vai tentar recuperar, criar do zero ou tentar melhorá-lo. Nessa etapa existe uma criação de 3 diagramas fundamentais. O primeiro é o ciclo de vida. Então, baseado ali nas telas do sistema, você vai ver todas as opções do sistema. E como o Fusion é meio antigo e ele foi criado antes da OML, então primeiramente ele era baseado em sentenças, tipo cada opção geraria uma sentença. Então aqui é um sistema chamado Sasha, e tipo assim, por exemplo, na primeira sentença aqui você vê que ele te dá a opção de professor, estudante e saída. Essa saída aqui está errado, seria ajuda.
E tipo, já professor, se ele entrar com o professor, ele vai ter a opção de criar um hyperbase, janelas, isso seria basicamente como era definido antes. Com a criação da OML, você pode representar essas opções na interface pelo diagrama de sequência da OML, que fica até mais visualmente fácil de entender como é que o sistema funciona, todas as decisões e os caminhos. O segundo diagrama aqui seria você pegar todas as operações que o sistema realiza e você colocar nessas características um nome identificador para ela, porque até mais tarde você vai rastrear isso aqui, eu vou explicar um pouco, vai descrever basicamente o que ela faz e você vai ver outras características, como o que ela lê, quais são as entradas, o que ela modifica, tudo isso para todas as operações do sistema, realmente são todas, porque você não tem uma documentação de requisitos, então você tem que criar agora a partir do zero só olhando para o código. O terceiro diagrama se baseia nos outros dois, então aqueles dois diagramas, tanto do ciclo de vida quanto dessas listas de operações que o sistema faz, você vai crescer agora em nível de abstração e vai tentar estruturar o sistema como se fosse orientado a objetos. Então você vai criar aqui um diagrama de objetos, você não vai ligar para método nem para atributo, você só vai pensar em objetos, tentando relacioná-lo, como é que eles se relacionam. Digamos, por exemplo, que o professor é uma entidade no sistema, mas só que ele não, como não foi criado, implementado por uma linguagem orientada a objetos, então, digamos que tenha 5 métodos em vários arquivos e com essa abstração você consegue perceber que eles poderiam se encaixar só em um. Então, seria basicamente isso. Depois disso, você partiria para a terceira etapa, que é a criação do modelo de análise do sistema. Então lá você recuperou, agora aqui você vai criar. Como é que você vai criar? Você vai pegar esses 3 diagramas criados na nossa segunda etapa e você vai aperfeiçoar ele, né? Você vai juntar os 3 e vai tentar agora abstrair o máximo, tipo, procurar todos os procedimentos que são realizados, tentar diminuí-los. Se tiver um muito grande, que geralmente é o que acontece, tentar dividi-los em mais procedimentos para que fique mais fácil de entender. Então você vai focar aqui no domínio do sistema e pensar já mais no nível de abstração maior, e também você vai criar aqui um diagrama de classe, por exemplo, já dizendo quais são os atributos, quais são os métodos, e isso vai ser importante para a quarta etapa, onde você vai fazer um mapeamento do mais para o MASA. Então você vai pegar tudo que você criou na terceira etapa, que seria basicamente uma estrutura nova para o sistema, e você vai pegar a estrutura antiga do sistema e fazer esse mapeamento. Se você pegou 3 métodos, juntou em um, você tem que fazer esse mapeamento para poder ficar mais fácil de fazer manutenção e reuso, além de você implementar novas funcionalidades. Então seria basicamente isso. Então aqui você teria, digamos, uns diagramas mais específicos, como é o de classe, com os atributos e métodos, sobre o que cada um faz. E aqui na quarta etapa morre, digamos, a redocumentação do software. Então aqui você teria feito a redocumentação do software e já poderia ter uma forma mais fácil de fazer manutenção, de implementar novas funcionalidades, baseado em tudo isso que você fez. Agora, se você quer criar um sistema do zero, orientado a objeto, transformar o que se você tem em procedimental em orientado a objeto, você segue para as últimas 2 etapas. A penúltima etapa, que seria a elaboração do projeto, você vai pensar na engenharia de software. Então você vai ali para estar na análise, depois implementação, codificação e evolução. E no Fusion ele traz uma série de diagramas, esses diagramas que acho que não são mais nem usados devido à criação do OML, como eu tinha falado, e você pode usar, por exemplo, o diagrama de classe ou de objetos para de forma que o gráfico de orientação de objeto e o gráfico de visibilidade já estejam contemplados. Então a descrição das classes também já teria contemplado. Então com o diagrama você já mata basicamente tudo, né? Digamos assim. E no de herança também. É porque o Fusion é um pouco antigo. E seria isso. E na sexta etapa você partiria do que você já tem, que foi tudo colhido ali do procedimental, e vai criar um sistema do novo, seguindo a orientação a objetos. Então a segmentação do sistema, a segmentação na engenharia reversa, na reengenharia, significa isso, é mudar de procedimental para orientado a objetos.
Bom, continuando, agora vamos falar sobre padrões para a realização de reengenharia. Pode passar. A gente vai falar um pouco sobre esses tópicos, né? No caso, a gente vai dar uma breve introdução, depois vamos falar um pouco sobre a motivação, padrões de reengenharia, formato dos padrões, e um dos padrões, né, que é o FAP, que a gente está seguindo, e vamos apresentar os grupos desse padrão. Pode passar. Tá. Os padrões, por definição, eles são normas aprovadas e determinadas consensualmente, né, pela maioria ou por alguma autoridade. Por definição, isso significa padrão. Mas para a gente que trabalha com engenharia de software, o padrão geralmente está relacionado a seguir um modelo, né, de estrutura, ou seja, uma linguagem comum, né? E aí essa linguagem comum, ela possibilita um comum entendimento dentro do processo da engenharia reversa e também da engenharia de sistemas, né? E isso acaba que facilita a reestruturação de sistemas orientados a objetos. Pode passar. Bom, e falando um pouco agora sobre a motivação, né, de utilizar padrões. A gente usa os padrões para satisfazer novos requisitos, para a gente conseguir satisfazer melhor esses novos requisitos de uma forma que já foi testada, que já foi estudada por outras pessoas da área de engenharia de software. Pode passar. Também tem a questão da flexibilidade, né? No caso, a gente acaba tendo uma facilidade na hora das mudanças, mudança de componentes que o nosso sistema de software está usando, mudança também na arquitetura, enfim. E aí também acaba que isso pode tornar a arquitetura um pouco mais reusável, né? Facilitando assim a gente ter retrabalho e mais custo, né, no final do projeto. Outra motivação está relacionada ao projeto orientado a objetos, né? A ideia é seguir esse projeto, que geralmente, dependendo do tipo de como o sistema foi construído, se ele foi construído usando orientação a objetos e ele chegou no estado onde a gente vai ter que fazer uma engenharia reversa e depois uma reengenharia, provavelmente, como esses componentes na orientação a objeto não estão organizados de uma forma tão adequada, né? Porque isso está inviabilizando as mudanças, novas mudanças e novas manutenções. Então, um dos motivos é realmente seguir o projeto orientado a objetos, né? Pode passar. Tá. Mas então, por que utilizar padrões de reengenharia, né? Não entendi. Pode passar. Os padrões da reengenharia, eles ajudam a codificar e registrar sobre como as modificações, codificar e registrar sobre como modificar os softwares legados, né? Essa seria a ideia. Isso de uma forma que já foi testada por outras pessoas, que já foi estudada. Isso é uma metodologia, né? Uma forma mais... geralmente é uma forma que, como eu estava falando, né? Ele foi aprovado consensualmente, né? Por vários indivíduos. Então isso já foi testado. E isso ajuda no diagnóstico de problemas de uma forma mais simples, mais rápida, a identificação dos pontos fracos que não permitem novas manutenções. Isso está relacionado àquela questão do reuso, e também soluções mais apropriadas para os novos requisitos, né? Porque dependendo dos requisitos que estão sendo solicitados ali, a arquitetura, por exemplo, ela pode não satisfazer aqueles requisitos, tanto os não funcionais como os funcionais. Então, isso também é um dos motivos, né? É uma das motivações. Pode passar. E aí, assim, falando uma breve introdução, né? De onde é que originou os padrões para a reengenharia, né? Os padrões, eles originaram da engenharia, da própria engenharia de software que a gente já tem, né? Isso vem dos padrões de projeto que a gente estuda. Então, eles seguem a mesma estrutura. O Max vai falar um pouco isso depois, mas eles seguem a mesma estrutura, a mesma ideia. E aí, o agrupamento dos padrões.
dentro dessa linguagem padronizada, a gente tem alguns grupos de padrões, né? Que, na verdade, são grupos de atividades e um processo que a gente segue para definir esses padrões de engenharia. No caso, está relacionado ao primeiro contato, ao entendimento inicial, a captura de detalhes do modelo e a preparação da reengenharia, né? Isso eu vou explicar um pouco mais à frente aqui. Pode passar. Tá, no primeiro contato, de fato é onde é realizado os procedimentos com o software legado, né? Então é realmente onde o analista, o engenheiro, quem quer que seja, ele vai ter o primeiro contato ali com o software e onde ele vai tentar entender, né? Então algumas atividades de exemplo, no caso aí, ler todo o código em 1 hora e verificar a documentação. Claro que eu acho que não é possível, né? Dependendo do tipo de software, ler todo o código em 1 hora, mas eu acho que o que ele quis dizer, esse artigo, é que tentar entender como é que funciona ali, abstrair um pouco como é que funcionam os componentes, quais bibliotecas estão sendo utilizadas, quais módulos, como é que eles estão se interagindo, entendeu? Então acho que seria mais ou menos essa ideia de entender tentar entender um todo da aplicação e também junto com a documentação, né? Pode passar. Já na parte do entendimento inicial, já seria um pouco mais aprofundado. Ele vai de fato entrar já mais na parte de diagramas do sistema. Ele já dá como ele fala, né, entendimento inicial do software através da documentação de diagramas. Esses diagramas geralmente são os diagramas que a gente tem mais acesso são de classe, né? É o diagrama que geralmente é mais construído, mas isso não elimina os diagramas de caso de uso, diagramas de atividade, todo o diagrama de fluxo, enfim. Esses diagramas não são excluídos, mas geralmente, acho que foi até o que ele quis enfatizar neste artigo, que os diagramas de classe eles são mais construídos, né? E por isso ele está aí. E aí ele também fala, né, que um exemplo dessas atividades do entendimento inicial é a análise de grandes entidades de software. Então, sei lá, entendeu que as entidades principais, as classes principais estão fazendo ali, quais são os métodos, os atributos, e também análise dos dados persistentes, né? O que ele está guardando no banco de dados, porque ele está precisando daqueles dados ali guardados, entendeu? Então, já entra nesse ponto, pode passar. Detalhamento do modelo, que aí é o entendimento detalhado de um determinado componente do software, e aí ele vai entender como é que realmente funciona ali os componentes, né? Como é que eles estão interagindo, e ele vai fazer isso através de análise de execução e reconstrução de interações do componente. Pode passar. A preparação da reengenharia. E aí já mais ligado com o processo de reengenharia, os outros eram mais ligados ali com o processo de engenharia reversa, quando ele está fazendo análise, documentação, enfim. E aí está um pouco mais ligado com a reengenharia, mas ainda é dentro da engenharia reversa. E aí, assim, a preparação dos padrões que auxiliam na reengenharia, né? Tudo que ele vai dar suporte ao processo de reengenharia em si, que no caso é o processo de reconstruir, né, o software novamente, com base no que foi feito ali na engenharia reversa. Então ele vai usar documentos de teste, refatorar para entender, né, para entender o que o software está fazendo ali e como tu pode fazer essas mudanças, como é que tu pode fazer essas mudanças dentro da arquitetura, dentro dos componentes de terceiros. Então seria mais ou menos essa ideia. E aí ele vai preparar tudo isso já para a fase de reengenharia, né? Então, pessoal, dando continuidade a falar sobre os padrões, geralmente esses padrões eles possuem um formato definido. No caso, eu trouxe apenas as categorias principais, que bastantes autores utilizam essas, mas possuem bem mais. E elas seriam basicamente o nome, onde vai conter o nome daquele padrão, daquela etapa a ser definida no processo de reengenharia. Por exemplo, converter o banco de dados numa estrutura mais atual, mais adaptável em outras linguagens. O intuito seria o quê? Seria basicamente aquilo que o padrão visa solucionar. Por exemplo, substituir o banco de dados relacional por um não relacional, uma estrutura de JSON, etc. O contexto, que é basicamente o contexto que aquele padrão vai estar inserido, no caso estaria relacionado a banco de dados e todo esse contexto dele. O problema e a solução que aquele padrão ele vai oferecer. Pode passar.
Então, falando de fato no padrão, o padrão que foi abordado no artigo é o padrão FAPRE/OO. Esse FAPRE ele é basicamente o que a definição fala, que seria uma família de padrões para a reengenharia orientada a objetos de sistemas legados procedimentais, ou seja, ele permite a gente reimplementar um sistema que foi desenvolvido no paradigma procedimental, desenvolver ele utilizando os conceitos da OO, que a gente conhece, da orientação a objeto, como utilizar classes, atributos, métodos, inclusive os pilares da orientação a objeto também, que a gente poderia utilizar em encapsulamento, o polimorfismo, herança e etc. O FAPRE ele é formado por 4 grupos, e esses grupos eles contêm padrões relacionados para uma determinada situação. Eu vou falar um pouco mais à frente no próximo slide. Então, pessoal, esses grupos eles seriam basicamente etapas do processo de reengenharia, certo? O primeiro grupo seria modelar dados do legado. A descrição dele agrupa padrões que extraem informações a partir dos dados e do código-fonte do sistema legado. Ou seja, nessa parte, o engenheiro de software ele vai basicamente ter aquele primeiro contato com o sistema legado a fim de entender como o sistema funciona, que foi justamente os tópicos que o Kevin abordou, só que de uma maneira mais genérica. E aqui seria voltado para o padrão FAPRE. E como exemplo, seria basicamente nessa primeira etapa, identificar relacionamentos, ler o código, como o Kevin também falou, ter aquele primeiro contato com o sistema. O segundo grupo seria modelar a funcionalidade do sistema. Agrupa padrões para entender as funcionalidades do sistema legado. Ou seja, nessa etapa ele já vai procurar entender mais um pouco detalhadamente o sistema, como ele funciona, suas regras de negócio, seus componentes, e a partir daí procurar já definir casos de uso, talvez um pouco de documentação e por aí vai. Pode passar. O terceiro grupo seria modelar o sistema orientado a objetos, ou seja, que já vai de fato aplicar alguns conceitos da orientação a objeto na parte do sistema legado. A gente, nessa etapa, o engenheiro de software ele poderia muito bem já definir alguns diagramas de classes com base nas etapas anteriores que observou, definir alguns diagramas de sequência para tentar entender o fluxo melhor do sistema, que vai ser útil para ele na quarta etapa, que a gente chama de engenharia avante, onde a gente vai colocar de fato a mão na massa e reimplementar o sistema com base nas etapas anteriores, que seria justamente esse grupo 4. Certo? Pode passar. Então, aí é só a imagem para exemplificar mais, deixar mais claro o funcionamento desses grupos. No primeiro, a gente teria a iniciação, sistema legado, onde o engenheiro de software teria aquele primeiro contato com o sistema legado, para entender como está funcionando, dar uma lida no seu código-fonte, para entender alguma lógica. É aquele primeiro contato mesmo para se situar com o sistema. O segundo passo seria o entendimento inicial, onde ele já vai procurar se aprofundar mais, examinar banco de dados, tentar entender a regra de negócio, como os componentes eles estão se comunicando entre si, etc. O terceiro já seria a parte mais detalhada do sistema, onde com as informações que ele observou, que ele analisou nas etapas anteriores, ele já poderia realizar alguma documentação, como diagrama de classes, de casos de uso, ou de sequência, para tentar entender o fluxo. E, por fim, ele iria de fato para a reimplementação do sistema legado, onde ele iria utilizar todos aqueles artefatos, tudo aquilo que ele analisou e observou nos grupos anteriores, iriam servir para essa etapa de reimplementação. Pode passar. Então, pessoal, só para concluir, né? Os padrões dentro da reengenharia são propostos como uma forma de disseminar boas práticas de engenharia de software, facilitando assim a compreensão e utilização das metodologias existentes, com o intuito de minimizar os esforços
e recursos utilizados dentro do processo de engenharia reversa e reengenharia. Bom, pelo menos eu particularmente não sabia que existiam padrões dentro dessa parte de reengenharia e também de engenharia reversa. E com isso eu pude aprender, pelo menos eu acho que também o restante da equipe pôde aprender que formas de tratar sistemas que entram no caso que eles precisam ser reimplementados, né? Que eles estão com uma arquitetura que não se torna mais viável prestar manutenção. E aí a gente, pelo menos eu pude perceber que a gente aprendeu que essa questão dos padrões eles continuam seguindo a ideia da engenharia de software, tendo essa área de reengenharia. Então isso facilita bastante esse processo e eu acho que é algo que tende a crescer, né, com o tempo, assim como os padrões que temos hoje, padrões de projeto dentro da engenharia clássica. Então acho que é isso, né? Então, obrigado. Alguma dúvida? Essa foi a nossa apresentação. A gente queria agradecer desde já